Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. E nós vamos ler o verso 1 em diante. E antes de nós lermos, eu quero só dar uma introdução para você. Eu não sei, eu tô no centro aqui, estou no lugar certo? Tá certinho? Mais para trás? Mais para trás é melhor? Assim tá melhor? Tá. Tem que fazer umas marcações aqui no chão aqui para eu saber. Que agora eu não posso andar pela igreja, não posso descer, né? Meu Deus. Mas antes de nós começarmos essa palavra, eu quero dar só uma introdução para você. E a verdade, irmãos, é que hoje é a antevéspera do Natal. E muitas pessoas não se importam com o Natal. Muitas pessoas não se importam em celebrar o Natal. Mas eu não vou falar de todas as gerações, mas eu vou falar da nossa geração, da minha geração, por exemplo. Desde que eu nasci, nós nunca enfrentamos algo igual no mundo. Nunca enfrentamos na nossa geração, na nossa época, nós nunca enfrentamos algo igual. A humanidade nunca esteve tão unida. A humanidade nunca esteve... não há ricos em pobre, não há nações fortes ou fracas, todos estão unidos, passando pela mesma aflição. E por isso, nunca foi tão importante celebrarmos o Natal. Nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário nós nos lembrarmos de que existe um Salvador. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio ao desespero, existe um Salvador que nasceu. Nunca foi tão importante, tão válido nós darmos valor ao nascimento de Jesus, que é isso que celebramos no Natal. E Jesus, irmãos, Jesus ele não nasceu no acaso. Jesus ele não nasceu numa data, assim, uma data qualquer, um tempo qualquer, um lugar qualquer. Não foi por acaso. Foi planejado nos mínimos detalhes aonde Jesus iria nascer. Em qual época Jesus iria nascer, em qual dia Jesus iria nascer, de que forma ele iria nascer, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. E Jesus, ele não nasceu numa época de paz. Jesus não nasceu numa época de segurança nacional, paz nacional, numa época de tranquilidade, numa época de abundância, de prosperidade. Não, irmãos. Assim como nós estamos enfrentando, Jesus também nasceu na pior época da sua geração. Jesus nasceu em meio ao caos, Jesus nasceu em meio à pobreza, Jesus não nasceu no palácio, na abundância, Jesus nasceu na pobreza, na escassez, em um tempo de conflito, em conflitos políticos, era o que Jesus estava vivendo, em uma época de escravidão, em uma época de pobreza, de doença. Você sabia que na época de Jesus também tinha doenças incuráveis? O Covid surgiu e em menos de um ano surgiu a vacina. Mas Jesus, ele nasceu em uma época que existia uma doença altamente contagiosa e altamente mortal, que era a lepra. A lepra daquela época era altamente contagiosa, apenas pelo contágio ela contagiava e ela não tinha cura. As pessoas que pegavam a lepra tinham que ficar isoladas até morrer, porque não tinha cura. Então Jesus nasceu em uma época de doenças incuráveis, uma época de caos político, de insegurança. Jesus nasceu no meio desse caos, irmãos. Por que Jesus escolheu exatamente essa época para nascer? Porque isso aponta para o ministério de Jesus, o ministério de um Salvador em meio ao caos da humanidade. Amém, irmãos? Jesus, ele é o Salvador que nasceu em meio ao caos da humanidade para trazer esperança, salvação e cura para aqueles que precisam. Então esse é o Jesus que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Ele não é alguém que estava lá no seu trono majestoso e de lá ele tentou nos dar esperança do seu trono, não, irmãos. Ele desceu do seu trono, desceu da sua majestade, desceu da sua glória, andou no nosso meio, e o seu nome é Emanuel. O seu nome é Deus conosco, Deus andando no nosso meio, Deus sentado com a gente comendo, Deus tocando os leprosos, Deus no meio da enfermidade, Deus no meio da doença, Deus no meio do caos, Deus no meio da desesperança.
Deus indo ao encontro de viúvas chorando, Deus chorando no enterro. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o príncipe da nossa salvação, esse é Jesus, Yeshua, Emanuel, o nosso Deus, aquele menino que nasceu há 2020 anos atrás para a nossa salvação. Amém, irmãos? Diga glória a Deus aí na sua casa, diga glória a Deus aqui também em nome de Jesus. Mateus no capítulo 2, no verso 1, engraçado que eu falei 2 aqui, eu lembrei que carioca fala 2, né? Falei um 2 carregado aqui, né, irmão? Carioca fala 2, fala chiano. Mateus capítulo 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente para Jerusalém. E eles diziam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele ficou perturbada. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Diga comigo assim: alegraram-se muito com grande alegria. E tendo entrado na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Esse texto nos conta a história, uma das histórias do nascimento de Jesus. E esse texto nos mostra que esses homens sábios, que estudavam as épocas, as estações, as estrelas, eles de muito longe, do Oriente, eles foram avisados, divinamente receberam essa revelação e viram a estrela. E falando em estrela, vocês devem ter visto a notícia de que depois de muitos e muitos séculos, esse ano, a estrela de Belém, aquela estrela que eles viram, apareceu novamente, bem na data do nascimento de Jesus. Isso é um sinal profético, irmãos, um sinal de que o nosso grande Salvador está muito perto de voltar para buscar a sua igreja. E aqueles homens, eles de muito e muito longe viram aquela estrela. E eles saíram de onde eles estavam e foram atrás para encontrar o Rei dos Reis, o Salvador que havia nascido. E sabe, irmãos, que essa estrela, ela precisamente, ela representa para nós hoje a presença do Espírito Santo. Essa estrela que conduziu aqueles homens até onde estava o Salvador, hoje para nós, essa estrela é o próprio Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos dá sinais e está sempre nos atraindo para que nós possamos
conhecer e continuar a conhecer o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Mas exige de nós, querido, que nós venhamos deixar a preguiça, a negligência, o desânimo, a falta de vontade, porque para encontrar o Salvador, em primeiro lugar, é um ato divino de nos chamar, mas o ato de sair do lugar onde nós estamos e ir até o encontro desse Salvador, depende de nós respondermos ao chamado do Espírito Santo. E o Espírito Santo está continuamente nos convidando, através da oração, através do culto, através da palavra, através de sinais. De repente você está nos assistindo, você está desanimado, você está até mesmo afastado dos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo está sempre te chamando, está sempre dizendo, te apontando os sinais, para que você possa ir até o encontro para conhecer o Salvador que nasceu para nós, Jesus Cristo. E nós, queridos, estamos sempre seguindo o Espírito Santo para conhecer mais profundamente a Jesus. E eles saíram do Oriente e foram andando dias e dias e dias de viagem. Uma viagem difícil, uma viagem longa. A Bíblia nem diz se eles estavam de camelo ou não, mas a Bíblia diz que eles estavam carregando incenso, carregando ouro, carregando mirra. Já experimentou carregar ouro? Não é leve, é pesado. Não estavam carregando algodão, estavam carregando ouro. E deu trabalho. Mas eles não desistiram pelo caminho, eles não desistiram, eles continuaram até que eles encontrassem o Salvador. E nós também não podemos desistir da nossa caminhada. Não podemos desistir de caminhar, não podemos desistir de ir ao encontro de Jesus. E você que já encontrou Jesus, nós ainda estamos caminhando para encontrar o face a face. Nós não podemos desistir na caminhada, mesmo que pareça difícil. Continue caminhando, porque a estrela do Espírito Santo vai continuar te guiando até que nós possamos encontrá-lo face a face. E sabe o que aconteceu com aqueles magos? Quando eles chegaram lá, irmãos, a Bíblia diz que quando a estrela mostrou para eles aonde estava o Messias, a Bíblia diz que eles se alegraram. Eles se alegraram com muita alegria. A Bíblia parece até ser redundante. Se alegrou com muita alegria. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer para vocês aqui, que estão aqui nessa noite, você que está em casa, a maior alegria da nossa vida, certamente, é encontrar Jesus. Você não vai conseguir, você não vai obter outra alegria maior do que essa. Não existe no mundo, nas festas. Interessante que as pessoas, nas festas de Natal, muitas pessoas, elas buscam alegria em todos os lugares, menos naquele que é o doador de toda a nossa alegria, que é o próprio Jesus. Nas festas, nas baladas, no mundo, na bebida, no álcool, nos relacionamentos, nada poderá suprir a alegria que é encontrar a Jesus, o Messias. Eles vieram de longe, mas quando eles encontraram, a Bíblia diz que eles se alegraram com muita alegria. Eu imagino que eles se abraçaram, eu imagino que eles pularam, eles gritaram de alegria, eles celebraram uma grande festa, porque eles tinham vindo de muito longe, e eles em toda a sua vida, em toda a sua sabedoria, em todas as suas pesquisas, em toda a sua riqueza, eles nunca tinham encontrado o Salvador da humanidade, mas naquele dia, eles encontraram o Salvador da vida deles, o Messias que havia nascido, aquela pequena criança, mas que havia de se tornar o Salvador de toda a humanidade. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta em 1 Pedro, ele diz assim: olha, a esse Jesus, que vocês agora não veem, mas vocês se alegram nele com alegria indizível. Ele diz isso. Ele diz: olha, eu tive a oportunidade de ver a Jesus, mas vocês não viram ele ainda, mas vocês mesmo não vendo, vocês creem nele, e vocês se alegram nele com uma alegria que não tem como expressar. E é exatamente a alegria que nós temos em Jesus, uma alegria que não se pode expressar.
E a Bíblia diz que eles entraram na casa. No verso 11 diz assim: eles entraram na casa, e quando eles encontraram aquele pequeno menino, aquela pequena criança, a Bíblia diz que imediatamente, aqueles homens que eram reis magos, que eram sacerdotes, que eram sábios, que eram inteligentes, aqueles homens que eram pesquisadores, que eram ricos, sabe o que eles fizeram diante daquela pequena criança? A Bíblia diz que eles o adoraram e se prostraram diante dele. Eles colocaram tudo o que eles tinham no chão. Eles beijaram, eles se prostraram, porque a palavra adorar quer dizer literalmente se prostrar com o rosto em terra, a ponto de beijar os pés daquele que está diante de você. Nós precisamos entender o que é adoração, igreja. Às vezes nós estamos num ambiente de adoração, nós estamos num ambiente de louvor, de adoração, e a gente fica dependendo da música. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não tinha música naquele dia. Olha só, a Isaura está aqui ministrando adoração, está aqui profetizando com o seu instrumento, e quando nós estamos reunidos na igreja, o ministério de louvor está adorando com música, com canções, criando um ambiente, mas não tinha música. Eles entraram numa casa, mas eles adoraram, não tinha teclado, não tinha violão, não tinha bateria, mas eles adoraram, porque adoração não é música, adoração é revelação, adoração é o entendimento, é a revelação daquele que está diante de você, ele é digno de que você se dobre diante dele, é a revelação de que aquele que está diante de você é digno de que você se abaixe, se dobre. Isso é adoração. Adoração é tudo aquilo que você faz diante da presença de Deus. Adoração não é só na igreja, ainda que nós nos reunimos na igreja para adorar. Mas a adoração, você pode adorar a Deus em casa, você pode adorar a Deus no sofá, você pode adorar a Deus lavando roupa, lavando louça, você pode adorar a Deus, tudo que você faz diante da revelação de quem Ele é adoração. Adoração não é apenas uma sensação, adoração não é apenas uma emoção, não é apenas um arrepio, mas adoração é uma ação, baseado na revelação de quem Ele é, e Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, e Ele é digno. Adoração é uma ação. Então, meu irmão, não espere nada para adorar, não espere ninguém. Eles não viram anjos, eles apenas viram a Jesus e se prostraram. Adoração é ação. Às vezes a gente fica no culto, né? A gente fica assim, né? Calado, sem se mover. Espera alguém dizer assim: irmão, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Irmão, dá um glória a Deus aí, glória a Deus. Irmão, por favor, né? A gente fica esperando alguém mandar, mas nós não precisamos esperar que ninguém mande nada, irmãos, porque a adoração só adora aquele que reconhece que Jesus é o Messias, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que eles se prostraram. Adoração é uma ação. Quando você está no culto, quando você está em casa, quando você está no carro, quando você reconhece a presença de Jesus, você levanta suas mãos. Quando você se dobra, você se ajoelha, você deita no chão, ou você curva sua cabeça, ou você canta uma canção, ou você faz algo, porque adoração é ação. É para reconhecer que Ele é digno de tudo aquilo que nós possamos fazer para Ele. Quando você está aí agora na sua casa, se você está dedicando esse tempo ao Senhor, se você parou todas as suas atividades para dedicar essa hora ao Senhor, isso é adoração. Quando eu saí da minha casa e vim para cá para ministrar a palavra, quando o ministério de louvor, quando a equipe saiu da sua casa para poder preparar esse culto para você assistir, isso é adoração ao Senhor. Você entende isso, irmão?
E a Bíblia diz que além de adorar com as suas expressões, a Bíblia diz que eles abriram os seus tesouros e ofertaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Eles não foram a Jesus de mão vazia. Irmãos, adoração, oferta também é adoração. Nós temos ensinado isso na igreja, oferta também é adoração. E eles não ofertaram qualquer coisa, eles vieram de casa com a sua oferta. Trouxeram o melhor ao Senhor. Eles trouxeram ouro, Douglas. Eles trouxeram mirra, era uma especiaria cara. Eles trouxeram incenso, era o óleo mais caro da sua época. Eles foram generosos porque eles entendiam que Deus havia sido generoso em dar o seu Filho. Por isso, tudo aquilo que nós possamos ofertar para Ele, não chega nem perto daquilo que Ele deu, Deus deu para nós. Porque Deus deu o seu próprio Filho, então nós devemos ofertar o nosso melhor. A Bíblia diz que eles abriram o seu tesouro. Eu quero te perguntar nessa noite, aonde está o seu tesouro? Você pode ofertar do seu tesouro para o Senhor? O nosso tesouro, o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida precisa ser para o Senhor. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, e aonde está o seu coração é aquele que você tem servido. Nós não podemos servir a riqueza e ao Senhor ao mesmo tempo. A Bíblia diz que eles abriram o seu tesouro. Irmãos, eu quero te desafiar nessa noite. Dê do seu tesouro para o Senhor. Dê do seu coração, dê o seu melhor para o Senhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor da sua juventude e o melhor das suas ofertas ao Senhor também. Eu quero te desafiar nessa noite que em 2021 você seja generoso. Porque Deus foi generoso para conosco. E esses príncipes que vieram de longe, eles entendiam isso. E eles deram ouro ao Senhor. Eles adoraram não só com canções, não só com atitude, mas adoraram com ofertas ao Senhor. E que em 2021 você continue e seja ainda mais generoso. Irmãos, olha, às vezes, a gente como cristão, a gente não é tão generoso assim. É verdade ou não é, irmão? Às vezes a gente dá R$300 num tênis da Nike, né? A gente dá R$100 numa roupa. A gente dá R$100 num lanche. R$100 num lanche não é caro. Mas quantos de nós já demos uma oferta de R$100? Um passeio, R$100 vai rápido. A gente vai, vamos numa excursão, vamos num passeio, vamos no Rio, vamos na praia, vamos no Bob's. Vamos comprar uma roupa, vamos gastar no final de ano, e tudo é barato. Tudo a gente se esforça. Mas às vezes para ofertar ao Senhor, irmãos, a gente tem uma dificuldade tão grande. Mas que em 2021 nós possamos sermos generosos ao Senhor. Possamos ser a cada dia mais generosos e entender que essa generosidade é ao Senhor, é ao Messias, é a Ele que nós estamos dando, porque Ele nos deu muito mais. E a Bíblia diz, querido, que depois de adorar ao Senhor, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que por divina revelação eles foram avisados em sonhos. Eu quero encerrar aqui nessa noite. Eu quero te dar essa palavra nessa noite. Se você estiver anotando, anota aí no seu caderno. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Eu vou resumir e concluir. Que em 2021, você possa seguir o Espírito Santo e continuar seguindo essa estrela para conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, o teu Salvador. Que em 2021 você não seja preguiçoso, que você não seja negligente, mas que você se dedique a continuar caminhando para conhecer e seguir ao Espírito Santo para conhecer mais a Jesus. Que você se alegre em Jesus, que você coloque a tua alegria nele. Que em 2021 você adore a Ele com todas as suas forças, com toda a expressão de adoração da sua vida.
que você adore a Jesus, seja um adorador, na igreja e fora da igreja, que você seja generoso a Jesus em todas as áreas da sua vida. E se você fizer isso, se você seguir ao Espírito Santo em conhecer a Jesus, se você colocar a tua alegria, o teu desejo em Jesus, se você adorar a Ele em todas as circunstâncias, e se você for sempre generoso, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com esses magos? Sabe o que ia acontecer com eles se eles voltassem para Herodes? Herodes ia cortar a cabeça deles. Eles iam morrer. Mas quem segue a Jesus, quem adora a Jesus, quem é generoso, quem segue o Espírito Santo, sabe o que acontece? Deus dá sabedoria, revelação e livramento. Amém? A Bíblia diz que por divina revelação, eles receberam em sonho a sabedoria, a revelação e o livramento que eles precisavam. Em 2021, se você continuar seguindo a Jesus, adorando a Jesus, sendo generoso, Deus ele vai te dar para cada... Eles não sabiam dos planos de Herodes, você também não sabe dos planos do diabo. Você não sabe como o diabo está preparando para pessoas, preparando para te causar prejuízo, preparando para destruir a tua vida, a tua família, para causar prejuízo, pessoas falsas, pessoas enganadoras, pessoas mentirosas. A gente não sabe como é que vai ser o ano de 2021, mas sabe de uma coisa? Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Deus tem a revelação que Deus não temos. Deus tem o conhecimento, a sabedoria, o livramento que nós precisamos. Mas só recebe isso quem anda nos passos desses homens, nos passos que eles andaram. E você vai receber sabedoria, revelação e livramento. Fala comigo assim: sabedoria, revelação e livramento. Recebe quem é adorador, quem é generoso, quem segue o Espírito Santo, quem se alegra em Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua vida.